Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E entre alguns assuntos que estão bastante sendo pesquisados aí na mineração aí nesse início de 2025, essa parte de comércio exterior e de logística, eu trouxe aqui um especialista na área, o Marcelo, para bater um papo junto aqui com a gente. Marcelo, muito obrigado aqui pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, Johnny, poder estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Pessoal, chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aí aos nossos patrocinadores. Sem eles aí nós conseguiríamos seguir por esse trabalho. Tá certo? E, pessoal, nós vamos bater um papo hoje sobre operações de exportação e importação com foco na mineração e outros tipos de commodities, tá? Hoje eu estou aqui com o especialista sênior em comércio exterior e logística e também despachante aduaneiro, Marcelo Santos. Ele possui aí mais de 30 anos de experiência em comércio exterior, desembaraço aduaneiro e logística, além de ser um despachante aduaneiro registrado pela SRRF, especializado em conduzir processos de importação e de exportação com eficiência, segurança e pleno alinhamento com as exigências legais, tá? Aí ele possui sólida formação acadêmica e multidisciplinar, com graduações em Direito, Teologia e História, além de 11 especializações. E entre as suas principais competências estão inovação, eficiência, compliance, liderança ética, além de expertise técnica bem profunda e comprometida com as iniciativas sociais, voluntárias e nessa parte toda de especialização de comércio exterior, tá? E, Marcelo, começa dizendo para a gente, assim, na sua visão, né, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas, principalmente e também de mineração, em importar e exportar produtos minerais? Então, Johnny, o grande lance da exportação, da importação e dos gargalos que a gente enfrenta, eles sempre vêm tomando uma nova forma a cada ano que passa. Mas, especificamente hoje, o que a gente tem aí é a questão cambial, né? A flutuação aí do dólar, toda essa mudança de governo, isso acaba causando um impacto. Por quê? Muitas das vezes, quando o importador ele projeta uma importação ou exportação, ele tem ali um item de previsão de custo. E normalmente ele inicia isso 1, 2 ou 3 anos antes, projetando algo lá na frente. E aí ele tem que ter uma margem com relação ao câmbio, que muitas das vezes, quando aquela mercadoria de fato ela está sendo despachada ou está sendo enviada para o exterior, para a gente ficar mais didático, existe uma variação. E nessa variação a empresa pode ter um excelente lucro ou um déficit lá no final das contas. Então, eu listo como principal gargalo a questão cambial, a flutuação cambial que nós enfrentamos aí. Não só a nível Estados Unidos, não. Europa, Ásia, tudo isso tem um fator aí. A gente trabalha dólar, euro, coroa norueguesa e algumas moedas específicas. Mas hoje o mercado gira mais em torno do dólar e do euro, especificamente falando. Em contrapartida, Johnny, o que a gente tem encontrado muito? Eu costumo falar o seguinte, quando a gente coloca... Certa vez eu conversava com uma pessoa numa reunião e ela me fez a colocação, como você está há 30 anos no comércio exterior? E eu digo para ela o seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo. E a primeira empresa que eu comecei a trabalhar era uma empresa de logística. Então, assim, eu comecei como office boy e logo lá na frente eu já estava como auxiliar de logística. Então, a coisa foi gradual, né? Ninguém nasce pronto, vamos dizer assim. E quando a gente encontra algo que a gente se
se completa, aquilo vira uma paixão e a gente vai seguindo, que o tempo passa e a gente não sente, né? 30 anos, eu digo a você que nesse exato momento eu continuo aprendendo, tá? Eu continuo aprendendo. Porque, assim, o comércio exterior, ele não é uma ciência exata, né? Você tem uma variedade de legislações, você tem aspectos culturais, quando você lida com o fornecedor ou com o exportador, e você acaba, dentro desse tópico dos gargalos do comércio exterior, você esbarra com legislações que muitas das vezes facilitam, mas em algum momento elas acabam travando o processo logístico ou o processo aduaneiro. E, em contrapartida, o que nós temos visto hoje, no geral, no mercado, profissionais da área com pouca formação. O que acontece? De alguns anos para cá foi instituído uma prova para que você seja nomeado despachante ou ajudante de despachante aduaneiro. Eu entrei nisso antes dessa nova leva de prova. Então, no início, a gente apresentava toda uma documentação, mas você tinha que ter lá um know-how, você tinha que ter uma ideia de como a coisa acontecia. E eu passei por várias empresas e, assim, eu pude acumular algumas experiências que contribuíram para esse momento, né, da gente ter uma visão ampla do comércio exterior. Nós hoje temos aí, sim, muitos cursos, muita literatura, muita gente boa que já está contribuindo muito no mercado, mas eu costumo falar o seguinte: aquele que está lá no porto, cara a cara, né, com o fiscal, com o operador logístico, ele muitas das vezes ele não tem uma formação ampla, ele não consegue interpretar uma legislação, né? O direito, quando eu escolhi cursar minha primeira faculdade de direito, foi focado nisso, para que eu pudesse entender de forma ampla o conceito legislativo, né? Então, assim, respondendo de forma ampla aí a sua pergunta, a nossa primeira pergunta, seria a questão cambial. Eu destaco aí a flutuação cambial que nós temos e uma ausência ainda de uma formação sistêmica do profissional da área de comércio exterior. Bacana. Você falando essa parte de comércio aduaneiro, acho que a primeira vez que eu vi falar, né, quando eu trabalhei em uma grande mineradora que tinha a parte de porto, tinha toda a cadeia, né, desde a mineração até o porto. Certo. Eu conversei bastante com o pessoal do porto e eles me falavam muito sobre esses desafios, né, sobre essa questão as qualidades também, não é só encher o navio de minério, né, tem toda a questão, né? Tem toda uma questão, isso aí. Exatamente. Pegando um gancho que você falou, Marcelo, como é que os processos de exportação de bens minerais pode ser otimizado assim para reduzir custo e aumentar a eficiência durante essa parte de logística? Exato. Então, Leandro, o que a gente tem assistido aí nos últimos anos, mas ainda há uma grande necessidade. Nós precisamos de mais portos e aeroportos e, de preferência, da iniciativa privada, porque a estrutura que nós temos hoje a nível Brasil, vamos pensar assim, né, ainda demanda espaço, ou seja, nós temos um porto recente, que é o Pecém, ali, se não me engano, Fortaleza ou Recife, naquela região. Nós temos Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, e porto esse que é conjugado com uma grande mineradora, uma grande siderúrgica, né, alemã, mas a gente ainda encontra desafios nessa questão logística. Por exemplo, nós temos aí um modal que é muito utilizado na área da mineração, mas que ele foi subtraído nos últimos anos, que é o modal ferroviário, né? A gente, durante muitos anos, muitas décadas aí, a coisa acontecia via trem, né? Trem de carga. E aí, num determinado momento, num determinado contexto político, acharam inviável manter ferrovias, porque o custo era muito alto, aquela coisa toda, e foram eliminando as ferrovias brasileiras. E, consequentemente, sobrecarregou
a parte de transporte rodoviário. E aí você esbarra com uma outra situação, porque o Brasil ele tem uma dimensão muito grande. Eu morei por 2 anos, quase 3 anos em Rondônia. Tive lá o privilégio de conhecer o Acre, conhecer um pedacinho ali de Manaus. E você passa pelas estradas, é como se aquele lugar, em determinado ponto, tivesse nascido naquele momento, né? Porque você encontra uma estrutura precária, sem condição alguma de transporte, de eficiência. Então, eu vejo que, uma vez que a gente consiga reativar os modais, principalmente o ferroviário, nós vamos ganhar eficiência, vamos ter um resultado final muito interessante, sim, porque o modal ferroviário, apesar de ser pouco usado nesse contexto, ele tem um custo mais baixo do que o modal aéreo, o modal marítimo, e isso facilita o escoamento da mercadoria para qualquer ponto. Aí a gente está falando aí a nível Brasil. Tem-se aí um projeto há muito tempo de fazer uma ferrovia interligando alguns pontos, por exemplo, pegar aí parte Paraguai, Argentina, aquele trecho ali do Chile, alguma coisa do tipo, para desembarcar via Brasil. Isso ainda é um projeto, a gente não viu isso nascer de fato, de verdade. Mas eu vejo que a grande questão hoje da gente pensar aí em reduzir seria essa questão dos modais, que seria um facilitador. É notório que o frete aéreo é muito caro, né? Você hoje, é muito fácil, é muito rápido, legal, é eficiente, entretanto ele tem um preço, e esse preço nem sempre é muito viável. O marítimo é excelente, que você paga um preço um pouco menor, entretanto vamos falar aqui de Ásia, você leva às vezes até 90 dias para que uma carga chegue. Por quê? Eles vão agregando mercadorias, né, no pátio daquele navio e vão tentando ali, é o que a gente costuma brincar quando a gente ensina para os alunos. Eles vão montando aquele Lego ali, quando chega no limite, eles mandam embora. E aí leva 60, 80, 90 dias para chegar no destino final, né? Então, assim, a gente está caminhando para que realmente isso venha acontecer num tempo aí, creio eu, breve, porque o Brasil está despontando em várias áreas e o comércio exterior é uma delas, e há necessidade, sim, da gente desenvolver outros canais aí que facilitem o desembaraço, facilitem a importação, exportação, enfim. Realmente, você falou nessa questão do avião, né? Sim. E uma vez até uma turma de alunos me perguntou isso, essa questão de envio. Eu peguei e falei, gente, trabalha com centenas de toneladas, até às vezes milhões de toneladas. Imagine isso por avião. Não. Se tem condições de... uma fortuna e tem um limite de peso. Aí ia ser diversos aviões, aquela história toda. Exato. Diferente, por exemplo, eu acho que, não acredito, para ouro, por exemplo, né, que são tecnicamente pequenas quantidades, mas o valor agregado lá em cima. Então tem que ser mandado mais rápido, entendeu? Isso. E aí passa por diversos custos, não só do frete, mas aí você tem a questão da embalagem. Cada item, cada produto tem um perfil de embalagem. A gente está falando aí, por exemplo, do ouro que você citou. Ele tem que ser trabalhado com pallet, ele tem que ser todo revestido ali. Tem todo um procedimento que, assim, no final, é o importador que paga essa conta, né? Por mais difícil que seja. Uhum. Nós estamos vendo aí, recentemente, né, novas lideranças mundiais, por assim dizer, de outros países que foram reeleitos e tudo mais, né? Sim. E teve estão tendo aí nessas mudanças nas tarifas e política de comércio internacional. Sua visão, como é que as empresas de mineração estão se adaptando ou podem se adaptar a essas mudanças de tarifa e essas políticas? Então, eu vejo o seguinte, durante algum tempo também nessa minha trajetória, eu trabalhei com consultoria. E a consultoria é algo que, para a gente que foi muito tempo operacional, quando você olha a consultoria, às vezes você olha ela meio assim de lado. Poxa, por que tanta coisa? Por que tanta exigência? Mas o que a gente observa? Existe sim um certo receio de toda vez que existe uma mudança de governo ou uma mudança
até mesmo, vamos falar de Brasil, de legislação, e mais à frente a gente vai falar isso um pouco, que é sobre o novo modal que a Receita Federal lançou, que é o do INPE. Isso causa uma certa estranheza, mas isso em nenhum momento refreia o desenvolvimento. A coisa continua, a gente vai se adequando, né, como todo bom brasileiro, como todo bom empresário, a gente vai se adequando a isso para conseguir atender a demanda, para conseguir sobressair no mercado, enfim. Mas o que eu vejo que, a nível Brasil, a gente tem ainda alguns entraves no que diz respeito às agências reguladoras. A gente tem aí a Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, que é quem detém hoje o controle, vamos dizer assim, de certa forma. Toda importação ou exportação precisa passar pelo crivo do ANM, só que, em paralelo, nós temos o quê? A ANM é uma instituição, e, se eu não me engano, foi ano passado, lançaram um edital e saiu lá 130 vagas para analista de mineração. Para o universo de projetos que já estão em andamento, é uma quantidade de servidores mínima. E a coisa vai continuar tomando criando um corpo, ou seja, mais pessoas, mais empresas querendo importar ou exportar, e vai esbarrar na agência. E, em paralelo, também nós temos lá o IBAMA. O IBAMA também é um dos órgãos anuentes que é responsável pela liberação de, vamos usar esse termo, de um aval, de uma licença para que aquela importação ou aquela exportação aconteça dentro do que a legislação dita. Se nós tivermos como a exemplo do IBAMA, ou até mesmo da Agência Nacional, se nós tivermos um número de servidores, e a gente hoje está falando muito em tecnologia, em sistemas que tem, acabou reduzindo um pouco o quadro, mas, consequentemente, aumentou o volume, mas se nós tivermos mais servidores competentes, concursados, escolhidos, ou até mesmo terceirizados, os terceirizados é uma realidade no nosso país. A gente tem hoje a Petrobras, que funciona com uma parte muito maior de terceirizados do que de funcionários propriamente dito. E aí a coisa vai acontecendo, vai dinamizando. Então eu vejo que nós temos fatores, sim, políticos, como em todas as áreas, mas nós temos aqui a questão de uma visão melhor no que diz respeito à regulação no mercado de mineração. A gente ainda esbarra em alguns pontos. Para que a ANM possa ser uma agência mais dinâmica, ela depende de gente, mas ela depende que o poder político, o poder governamental injete, invista nessa área, que é tão importante. Quando você chega no final do ano, as áreas que mais acabam segurando ali o PIB do nosso país é o agro e a mineração, porque ambos têm valores agregados muito altos. E aí causa um impacto, sim, no nosso país, na nossa economia como um todo, né? Realmente que a gente precisa observar bem essas formas. Tem que estar, como você falou, né? Tem que estar ligado sempre nessas mudanças, né? Dessas regulamentações. E como é que quais são, então, assim, diante disso que você falou, né? Quais são, então, os principais requisitos de documentação, certificação para exportações assim, de minerais como ouro, ferro e cobre, que é o que mais está saindo aqui do país? Então, existem licenças específicas e certificações. Eu vou usar um exemplo aqui de uma que não é do mercado minerário, mas é utilizada até hoje para importação de artigos infantis, que é a Falcon Bauer. Ela ainda é uma certificação importante. Se você não tiver posse dessa certificação, você não consegue nem sequer importar ou exportar essa carga. Por quê? A instituição, o órgão anuente, ele precisa saber, de fato, o que você vai estar trazendo, o que você vai estar mandando. Então, assim, a exemplo do que nós temos hoje aí do CNEM, né, que cuida aí dos itens, material explosivo do Exército, produtos de usina
atômica, enfim. Eles precisam ter um controle, e esse controle é muito bem feito via sistemas, mas também via licenças. Essa licença é como se fosse uma carta de autorização para que você possa estar tramitando no comércio internacional. A grande questão é até que ponto essa licença ela vai causar impacto daqui a alguns anos. Porque, juntando um pouco aí as perguntas, a gente hoje está vivendo a gente está vivendo algo novo no que diz respeito às questões ambientais que estão ditando regras e procedimentos dentro do comércio como um todo, ou seja, empresas que não se enquadram hoje em questões socioambientais, elas estão fora do mercado, a ponto de alguns países só negociarem ou só se relacionarem ou só realizarem transações com países signatários daquelas políticas ambientais. Por quê? Isso tudo via ONU, via instituições internacionais, enfim. Porque nós estamos vendo que o comércio exterior como um todo, ele causa um impacto muito grande no que diz respeito ao meio ambiente. E por conta disso, as empresas começaram a se ajustar. E aí a gente sabe aí do ESG, né? Governança, sociabilidade e ação social, algo que em alguns países, em alguns estados, ele tem tido resultado. Se eu não me engano, eu acho que você esteve presente no evento no Vale do Jequitinhonha, ano passado, né? Eu cheguei a acompanhar. Minha equipe foi lá. Uhum. Isso, eu cheguei a acompanhar a sua equipe lá. E assim, o Vale do Jequitinhonha, há 15 anos, era praticamente, a gente definiu o Vale do Jequitinhonha como o Nordeste brasileiro, devido à precariedade daquele lugar. E aí hoje você vê empresas que chegaram ali, se instalaram. Vale ressaltar aqui que Jequitinhonha hoje está lá com um potencial enorme na questão de lítio, né, que é um elemento de terra rara importante. Se eu não estou enganado, eu li alguma coisa no governo de Minas que eles já estão até, inclusive, já até exportaram, né, de certa forma, e a gente fica pensando na importância dessa visão ou dessa consciência ambiental dentro do quesito mineração. E aí a gente abre um grande parênteses. Por que hoje isso está tão em voga? A gente, lamentavelmente, vai lembrar de Mariana, né? Mariana, né, trouxe aí um caos, enfim, todo um sentimento aí a nível Brasil, mas serviu para criar parâmetros, né? De que forma a empresa mineradora tem separado, ou selecionado, ou armazenado os seus rejeitos. Como é que isso tem impactado a própria comunidade local? Porque dentro do quesito ambiental nós temos lá o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Como é que isso está atingindo a comunidade? Como é que isso vai afetar o entorno ali? Então, hoje a gente está tendo uma pressão muito grande com essas questões socioambientais, vamos pensar assim, e o que a gente pode crer é que daqui a alguns anos, e não muitos anos, a gente pode estar pensando aí em torno de 5 anos, a gente vai, além das licenças comuns que a gente já tem, que é, por exemplo, a licença, agora me fugiu o nome aqui, a licença para exportação de ouro, ela tem você tem que entrar com um processo 45 dias antes do embarque, porque a ANM, um setor da ANM, ela analisa todo aquele empreendimento ali de forma bem assim ampla, para que te dê autorização para que você possa estar tramitando aí no comércio internacional. Mas além dessas licenças normais, nós vamos ter daqui para frente outras licenças no quesito crédito de carbono, como já é uma realidade, e tantas outras que surgirem aí. Para quê? Para que o comércio seja, entre aspas, mais limpo no que diz respeito à questão ambiental, mas que também ele seja mais justo. Porque essas licenças elas surgiram em massa
quando a gente viu o mercado asiático entrar no nosso país, né? A gente pegou lá a década de 90, a gente quase não via muita coisa no que diz respeito à importação advindo da Ásia, e aí a gente começou a trazer... Eu trabalhei um tempo para um estaleiro, e esse estaleiro trazia, assim, mensalmente, contêineres e mais contêineres de mercadoria oriunda lá do mercado asiático. E o que a gente observou? Um preço menor, geração de emprego local, mas um preço menor, afetando o comércio local, o empresariado local, porque não se consegue competir com aquele know-how que eles têm, com aquela estrutura que eles têm. Então, assim, as licenças elas vão continuar, e hoje a gente está falando de licença, a gente já está trabalhando já é uma realidade. Certificação digital, que é algo que, quando começou, parecia um monstro, mas hoje é algo já natural, você precisa ter certificação, você precisa estar dentro de uma linha de compliance muito fina, muito rígida, para que a coisa não tome uma proporção ou não cause um impacto negativo, tanto no país de origem quanto no país de destino. Realmente, todos esses pontos, né, como você falou dos estudos, e tem que caminhar bem, né, e essa parte do vale lá do Jequitinhonha, né, quando eu conheci via o evento, que eu conheci só de nome, principalmente das empresas que tem lá, né. Uhum. Eu fui no Lithium Summit, que foi um evento antes dele. Sim, eu lembro. E falaram muito dessa questão, né, desse compliance, né, e principalmente, que aí eu faço um gancho para a próxima pergunta, que seria de que maneira, né, você observa que o compliance e a responsabilidade ambiental impacta nessas operações de importação e exportação, somente hoje que está bem em voga, assim, está bem à luz do ESG. Sim. Então, o que a gente encontra hoje a nível de compliance e responsabilidade ambiental dentro do contexto do comércio exterior? Como eu disse no início, eu morei cerca de 3 anos em Rondônia. E não vou citar nome aqui, mas assim, existia na região, como ainda existe, né, de certa forma, um garimpo não registrado, não oficial. E aí você começa a acompanhar, você começa a pesquisar, você começa a fazer contato, e aí você descobre que aquele local tem um potencial, entretanto, ele é mantido por um grupo, né, vamos dizer assim, um grupo extra, que não faz parte daquilo, tudo que a gente sabe que é necessário para o comércio desenvolver, para a comunidade desenvolver, enfim. E aí a gente fica pensando, mas quando que isso vai acabar? E aí a gente volta para aquela tratativa anterior. Regulações mais alinhadas com a realidade do comércio. Ou seja, não adianta eu criar uma legislação ou uma estrutura jurídica para algo que não vai acontecer, quando, na verdade, eu preciso ter uma legislação prática, que ela vai encaixar naquela situação e vai me dar a flexibilidade de estar agindo. Nós ainda temos no Brasil trabalho escravo, né, minas de carvão, enfim, tantos outros segmentos. Nós ainda temos os desmatamentos e, consequentemente, as extrações irregulares. A gente ainda tem. A gente está falando de Brasil, mas, assim, isso é notório, se eu não me engano, foi até no LinkedIn que alguém postou, uma prática de mineração acontecendo lá no continente africano, em que não tinha, as pessoas não tinham equipamento de proteção, as pessoas trabalhavam 12, 18 horas, crianças, jovens, enfim. Quando a gente pensa no compliance, a gente começa a olhar para ele como uma luz no fim do túnel, ou seja, é algo que vai minimizar, que vai nortear e também vai punir determinadas práticas. E para o mercado de mineração é extremamente importante, porque aquele indivíduo que extrai uma determinada pedra preciosa, e às vezes aquela pedra vale milhões, e ele recebe centavos, vamos pensar assim. Então a gente coloca uma esperança muito grande
no compliance desde o início. Compliance é algo que já vem sendo falado, começou como certificações de auditoria nas empresas e foi tomando um corpo. Hoje, cada área das empresas tem lá o seu compliance, tem lá a sua normativa, ética, enfim, moral, para que a coisa, para que exista um equilíbrio, né, entre o negócio e entre a sociedade. Então, assim, eu vejo que a gente está num caminho interessante. Repito, as práticas de ESG, elas vão colocar a gente num nível junto ao mercado externo muito bom. Eles vão igualar, a gente vai chegar a um nível daqui a um tempo, não muito distante, de igualar. O compliance precisa ser rígido, precisa ser algo fechado para poder causar um impacto e aí sim a gente poder concorrer de igual para igual, né? E ver também, não só ganhar, mas também contribuir para a sociedade como um todo, né? Exato, você falou bem, né? O ESG está vindo para nos colocar nas melhores práticas mundiais, né? Alinhadas às ODS. E o Brasil precisa sim se posicionar e mostrar que é o que eu sempre falo aqui no podcast, né? A mineração, ela tem a principal premissa de respeito ao meio ambiente e à vida das pessoas. Não pode levar a mineração como um crime que aconteceu ou um desastre. Tem que levar em consideração que para sair as licenças precisa estar sempre alinhado, né? Exato. E, Marcelo, como é que você observa as oportunidades de crescimento para as mineradoras no Brasil, no mercado internacional? Né? E como essas exportações podem fortalecer esse posicionamento? Pergunto isso pelo seguinte, eu vi, já tem um pouco mais de um ano que eu acompanho empresas que estão sendo brasileiras, que estão sendo listadas na Bolsa, né, até mesmo antes de começar a exploração, ainda já em fase de licenciamento, né? Então, como é que você vê essas oportunidades? Então, Johnny, a gente está vivendo um momento bom a nível Brasil no que diz respeito à mineração. Citamos aí Vale do Jequitinhonha, que hoje já não é mais chamado Vale do Jequitinhonha, mas é chamado Vale do Lítio, tamanha grandeza da exploração naquela região. A gente observa sul de Minas, Poços de Caldas, Andradas e outras regiões com investimentos de milhões e milhões de dólares no mercado de terras raras, ou seja, os 17 elementos que compõem os elementos terras raras, passando pelo níquel, pelo lítio, pelo cobalto, enfim, elementos importantes para a transição energética, elementos para fabricação de painel solar, fabricação de bateria, para carro elétrico, enfim, voltado para a tecnologia praticamente 100%. E a gente vê o Brasil galgando patamares de também deixar de depender, porque hoje o maior detentor dos elementos de terras raras é a China. Mas hoje a gente está aí com estudos já apresentados e provados que o sul de Minas sul de Minas, Goiás e Belém, detém uma fonte ainda inexplorável de elementos de terras raras. Isso tudo está podendo ser apresentado ou mostrado com o uso também da tecnologia, que tem favorecido tudo isso. Eu comecei há quase 2 anos a especificamente pesquisar e estudar sobre os elementos de terras raras. Eu vejo que eu fiz até alguns contatos, eu tenho alguns contatos em Poços de Caldas, e assim, a coisa está tomando uma proporção porque geologicamente, geograficamente, Poços de Caldas foi uma cidade criada num vulcão adormecido. Tanto que você chega lá, você tem acesso àquelas águas termais, que aquilo vem lá, né, borbulhando e aquela coisa toda. Então, assim, é um mundo de oportunidades. Pouso Alegre, que é próximo ali a Poços de Caldas, eles estão investindo num porto seco, que a gente define como EAD, ou seja, já visando as exportações futuras, porque o negócio está tomando uma proporção gigantesca. Então, assim, o Brasil está com um potencial enorme, tem um potencial enorme, mas aí a gente passa por vamos dizer assim, por esse tripé: regulação, capacitação e competitividade, né? A gente sabe que existem situações que não vão acontecer de um dia para o outro,
mas eles precisam estar na pauta dos agentes políticos, eles precisam estar nas pautas dos CEOs de grandes empresas. A gente sabe aí, a gente não vai citar aqui os nomes, mas a gente sabe que existem grandes empresas aí que têm uma influência, que têm uma posição importante no mercado. Então, assim, o Brasil tem aí vivenciado acordos comerciais há muitos anos e não vai ser diferente agora no quesito mineração, no quesito mercado minerário, porque outros países estão com os holofotes voltados para o Brasil, tamanha a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Só para citar, porque assim a gente vai acompanhando, o Instituto Federal de Poços de Caldas já tem um projeto de criar um curso voltado especificamente para a área da mineração. E aí eles já estão pegando jovens do ensino médio e estão inserindo nesses cursos técnicos, já visando o futuro, né? Futuro bem próximo. Tamanha a grandeza das oportunidades nesse segmento. Bacana, né? Bastante importante a gente ver essas oportunidades do Brasil, sobretudo de educação, né? Que é aquilo que você falou lá no início, né? Começou mais na caráter mais profissional mesmo, depois foi se graduando, se qualificando, e hoje essa juventude já iniciando nessa, já indo para o mercado com toda essa bagagem, já é muito imprescindível assim para a evolução, né? Com certeza. Pegando o gancho nessa parte da educação, a gente sempre quando fala também da digitalização, né? Por exemplo, nós aqui estamos falando online, né? Você, Estado, eu e outro, né? Como é que você vê, então, essa digitalização, essas novas tecnologias estão influenciando essas operações assim, de comércio exterior, a mineração e principalmente essa cadeia de logística? Então, a cadeia logística ela vem basicamente há uns 15 a 17 anos passando por essa renovação no que diz respeito à tecnologia. Hoje se fala muito da rastreabilidade. A gente hoje, qualquer compra que a gente faça, por menor que seja, de um celular a uma lapiseira, um monitor, alguma coisa do tipo, você recebe lá o seu código de rastreamento, você fica acompanhando ali a chegada, né, daquele item. Não é diferente com os containers, não é diferente com as cargas não containerizadas, ou seja, as cargas soltas. Elas têm lá a sua rastreabilidade. Oferecer hoje esse quesito já é algo comum no comércio exterior. Você hoje recebe lá um determinado número, determinado código, e você consegue acompanhar a sua mercadoria full time. Não tem mais essa coisa de eu vou ligar para saber. E eu sou de um tempo, Johnny, que a gente era assim, o comércio exterior funcionava de que forma? Alguém chegava às 6 horas da manhã no escritório, e esse alguém, ele saía do porto por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, e ele anotava num bloquinho os navios que iriam chegar, ele corria para o escritório, datilografava uma lista, e essa lista era entregue no nosso escritório. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você clica no celular, no aplicativo, no computador, no notebook, enfim, você tem acesso a essa rastreabilidade. A inteligência artificial está aí, né? O blockchain está aí, a gente vai ver só a coisa tomando um corpo, avançando, crescendo, e, consequentemente, a Receita Federal do Brasil, que é o órgão máximo, que é aquele que regula todas as transações, ele vem evoluindo juntamente com a tecnologia. E aí foi criado recentemente a chamada do INPE, ou seja, uma declaração única de importação. Qual é o objetivo? Resumidamente falando, é padronizar, né, as importações de determinados importadores, ou seja, dos importadores de uma forma geral, para que haja celeridade na liberação da carga. Ou seja, a sua carga está sendo despachada no porto de Antuérpia, e você está aqui no Brasil com toda documentação inicial digitalizada, ou seja, você já tem fatura pro forma, comercial invoice, packing list, em PDF assinado com QR Code, enfim, com toda a tecnologia necessária, ou seja,
eles já atestam aquele documento como original, ou seja, você já ganha um tempo, e aí você vem acompanhando a chegada da carga. Existem situações hoje que, com o advento da tecnologia, a sua carga chega muitas das vezes no aeroporto às 8 horas da manhã e meio-dia você está saindo com um caminhão. Algo que há alguns anos era impossível, porque o avião chegava às 8 da manhã e às vezes meio-dia você estava na fila com o seu envelopinho embaixo do braço, com a documentação para apresentar para a Receita Federal, para a Receita Federal analisar, para aí às 6, 7 horas da noite você sair do aeroporto. Isso mudou muito rápido. A gente lá atrás discutia, nós precisamos retirar a nossa mercadoria no aeroporto no primeiro período, para pagar uma armazenagem menor. Hoje em dia, já não importa mais. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente conseguiu eliminar os gargalos anteriores à chegada da carga. Depois que ela chega, é trâmite normal. Ela praticamente já está 80%, dependendo da carga, liberada. E aí, quando a gente entra na questão do mercado de mineração, é um mercado que movimenta um valor agregado muito grande, então existem custos elevados, mas, consequentemente, resultados também elevados, na sua grande maioria. E o que a gente espera de poder assistir em breve é que todo esse conteúdo, todo esse avanço tecnológico, ele seja aplicado dentro do mercado da mineração. Porque uma vez que a gente consiga desafogar os gargalos, aí a gente, assim, vamos pensar aqui, o mundo vai ser pequeno para nós, enquanto detentores de tantas e tantas jazidas aí de minérios, em Minas, em Belém, Rondônia, parte da Amazônia, e até um pedacinho do Rio de Janeiro, tem lá um pedacinho lá de terras raras também. Então, assim, a gente está vendo um tempo muito bom, e lógico, aliado a tudo isso que a gente vem conversando, compliance, ESG e tantas outras normativas, governo em si também, a importância do governo, esquecendo bandeiras, mas focado no que realmente vai trazer desenvolvimento para o nosso país e para a sociedade, porque a mineração é um elemento que está aí cada vez mais necessário. A gente hoje não tem, creio eu, nós não temos 40% de carros elétricos rodando no país, mas isso vai crescer. E aí sim, bateria de lítio precisa do minério, precisa desse elemento de terra rara para que a coisa aconteça. Então, eu vejo a questão da mineração com bons olhos, mesmo com todos os pontos que ainda existem para ser ajustados, mas esses pontos eles podem ser ajustados de forma muito rápida, de forma muito produtiva, pensando assim. Você falou tudo mesmo. Por exemplo, a própria Agência Nacional de Mineração, né, a ANM, também Sim. digitalizou, isso facilitou. Tem os problemas hoje com computadores dele, mas isso é outra história. Mas facilitou bastante, né? Sim. Realmente você falou bem aí. Eu acho que principalmente você que viveu e vive essa prática aí, o antes e o depois, realmente fala com autoridade. E você falando, eu fico pensando, cara, como é que fazia isso? Acho que hoje em dia pensar fica até inconcebível pensar de uma forma dessa. Mas realmente evoluiu bastante. Evoluiu muito. A gente saiu da datilografia, do carimbo, do carbono, e hoje a gente está falando em certificado digital. Exatamente. Foram 30 anos assim, de um negócio muito, muito rápido. Há 30 anos, mas quando você olha para trás, parece que foi ontem, cara. E a coisa está muito dinâmica. Beleza. Célio, estamos chegando aqui ao final desse nosso podcast. Tenho certeza que está sendo mais um, além de técnico, bem educativo. Aprendi mais do que propriamente perguntei, tá certo? Tenho certeza disso. Que mensagem final você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, o comércio exterior, tem pessoas que acham que o comércio exterior é um dragão inalcançável. Não, o comércio exterior é uma disciplina como qualquer outra. Ela vai te exigir dedicação, ela vai te exigir leitura constante, ela vai te exigir em algum ponto que você conheça a cultura de um outro país, mas eu digo para você,
é uma área altamente prazerosa no que diz respeito a você ver a coisa acontecer. Eu tive muitas oportunidades de conversar com o cliente lá no início e, passado 30, 40 dias, eu poder estar dentro do porto ou do aeroporto e ver a carga do cliente descendo do avião. E lá, não tinha like ainda naquela época, né? Não tinha essa coisa das fotos, mas a gente via a carga do cliente descer e assim, a gente ia para casa com aquele sentimento de dever cumprido, né? E isso é muito bom, né? E aí a gente vai passando, né, o amadurecimento da caminhada, você começa a tomar um outro rumo, quando você pode responder para alguém, dar um parecer para alguém de como a coisa deve ser conduzida, ou seja, a consultoria propriamente dita. É algo também assim, estimulante, é algo também que traz para a gente um sentimento de dever cumprido. E eu sempre sou um incentivador, eu dei aula em Rondônia, numa faculdade, incentivei os meus alunos naquela época lá a fazerem, sim, uma faculdade de comércio internacional, de comércio exterior, tecnólogo, e entrar nessa área com tudo, que é uma área tremenda. Imagino. Novamente, Marcelo, muito obrigado. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ignia Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igniabr.com.br, e a Revo Geoscience, acesse essa página revogeoscience.com e saiba mais. Marcelo, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Isso aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.